Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui em mais um vídeo de atualização de leituras, dessa vez do mês de abril e do mês de maio. Eu não tenho assim grandes atualizações para dar para vocês, né? Eu só consegui realmente finalizar um livro, eu já vou falar qual que é, inclusive já saiu o vlog dele. Iniciei uma leitura nova, mas é um livro mais curto, só que é um livro que está sendo um desafio para mim. E abandonei um livro, gente, mas aí eu já vou comentar com vocês tudo isso, né? Então, falando do livro que eu finalizei, a minha leitura finalizada nesses últimos 2 meses foi, então, O Último Olimpiano, da série Percy Jackson e os Olimpianos. Já saiu o vlog aqui no canal, se você não assistiu, já leu o livro, tá? Porque o vlog tem spoilers da história. Assiste lá, ficou bem legal. Eu acho que de todos os vlogs que eu fiz para essa minha releitura de Percy Jackson, esse último vlog ficou, na minha opinião, tá? O mais legal, assim. Eu acho que eu consegui fazer uma coisa bacana durante a edição. É um livro muito bom, tá? Apesar de a série não ser assim perfeita, na minha opinião, tem os seus probleminhas ali, principalmente no terceiro livro, que eu já comentei com vocês, quem assistiu o vlog sabe. Mas eu acho que esse quinto livro aqui, ele é bem redondo, ele realmente foi um livro que me prendeu muito a atenção. Eu tava querendo ler algo mais leve, mais divertido, realmente, né, porque eu tô fazendo leituras um pouco mais pesadas, no sentido de que são leituras mais longas, mais densas, então de vez em quando é bom você dar uma quebradinha, lendo algo mais leve, assim, mais descontraído. E o Último Olimpiano me serviu muito bem. Tinha muita coisa aqui que eu não lembrava, algumas coisas eu me recordava e eu estava certa, outras coisas eu não me lembrava bem, então foi uma surpresa para mim também, principalmente aqui, as reviravoltas aqui do final, eu lembrava o que acontecia, mas eu não lembrava exatamente o motivo disso ter acontecido, né, mas foi bacana revisitar. Eu acho que no vlog eu não comentei, eu devo ter comentado no vlog sim, mas eu comentei aqui de novo, que é aquilo, no geral a série ela é muito boa, ela é muito divertida, ela tem seus altos e baixos, como qualquer série de livros, qualquer série de 3, 4 livros, sempre vai ter aquele livro que não é tão legal assim, isso é normal. Mas é isso, a gente encerra então essa minha temporada aí de vlogs de Percy Jackson, né, mas não a temporada de vlogs em si, até porque o dia Nelson July está chegando aí, daqui a 1 mês e 10 dias, né, mais ou menos, a gente vai começar então a nossa maratona de leituras do dia Nelson July, e eu pretendo pelo menos fazer 1 ou 2 vlogs aí durante essa maratona, apesar de que, novamente, eu vou viajar durante o mês de julho, mas eu vou passar poucos dias fora, mas eu vou tentar, né, gravar um vlog ou durante a viagem, ou então quando eu voltar. Enfim, eu vou ver como é que eu vou fazer, não é mesmo? Mas muito obrigada aí a todo mundo que acompanhou os vlogs de Percy Jackson, que assistiram, que estão assistindo, ou estão lendo e estão assistindo junto com os vlogs, né, acompanhando a minha leitura também pelos vlogs. Então, muito obrigada a todo mundo que tá assistindo, tá acompanhando. Tá tudo salvo na playlist de vlogs aqui no canal, tá, gente? Se vocês quiserem assistir depois, fique aí à vontade. Então, a gente encerra aqui a minha releitura, no caso, de Último Olimpiano. Falando do livro que eu abandonei, quem acompanhou os meus stories no Instagram nas últimas semanas, eu postei faz umas 2 semanas já, que eu não estava gostando de fazer a leitura do outono da Idade Média nessa edição aqui em específico, da Penguin. O que é uma pena, porque eu adoro o selo Penguin, inclusive eu tenho uma coleção aqui, ó, você tá vendo aqui da Jane Austen, tem mais lá em cima, da editora Penguin. Mas, gente, é aquilo que eu já venho falando pra vocês, acho que desde o ano passado, quando eu peguei esse livro. Esse livro aqui, não, é muito difícil você conseguir acompanhar o raciocínio do autor sem as imagens de referência. Apesar de não ser um livro de arte, como, por exemplo, História da Arte, que eu tenho aqui em casa, né, que ele vem com ilustrações, bonitinho, é um livro que fala de arte, né, é um livro de história cultural, mas também é um livro que fala de arte também, ele vai falar muito de peças encomendadas, de artistas que foram importantes, artistas que retrataram a corte, a igreja, o povo, a vida no campo na época, como é que era. Então, quando ele começa a falar dessa peça aqui também, eu parei justamente aí, ele começa a falar desse quadro aqui, a importância dele, que é um quadro que vai mostrar um casal comum, né, a moça grávida. Então, assim, pelo menos essa aqui é a imagem, a gente tem referência na capa, mas assim, pra mim, tá, gente, isso sou eu, pra mim é muito complicado ler um livro que vai falar de arte, apesar de não ser um livro de arte, mas sim as imagens. Então, assim, não rola, eu tava ficando perdida, apesar de que eu fiz bastante marcação aqui, ó, até onde eu li, mas eu tava ficando, assim, muito, muito perdida, não tava conseguindo acompanhar o raciocínio, tava muito complicado, então eu resolvi largar essa leitura de mão, com muita dor no coração,
para futuramente, quem sabe aí, quando eu puder, comprar a edição em inglês que vem com as imagens. Tem sim algumas edições em inglês, de vários, acho que tem vários preços aí, vários tamanhos, que vem com as imagens de referência para você poder, para você conseguir acompanhar os comentários do autor, tá? Então, isso assim, gente, isso é opinião minha. Eu acho que foi um grande erro a editora, a Companhia de Letras, né, que é dona do selo Penguin aqui no Brasil, ter publicado pela Penguin. Eu acho que dava para ele ser publicado ou pela própria Companhia de Letras mesmo, né, pelo selo deles mesmo, ou pela Zahar. A Zahar costuma publicar livros um pouco mais elaborados, de capa dura, um pouco mais caros também. Ia ficar mais caro a edição, de fato, ia ser mais cara. Se bem que essa daqui eu não achei barata, tá? Eu não achei barata. A ideia dos livros da Penguin era ser livros com preços acessíveis para o público, né? Só que a Penguin no Brasil também não é um preço nessas coisas. Dependendo do livro, se o livro é um pouquinho mais longo, já vai ficando mais caro. Só que assim, eu achei que não valeu a pena. Pra mim, não valeu a pena. Agora, pra você, se pra você conseguiu ler nessa edição, deu super certo, você conseguiu entender, ótimo, maravilha. O livro realmente, essa edição realmente te serviu. Mas pra mim, gente, não serviu. Realmente é uma pena muito, muito grande eu ter que largar essa leitura por conta disso, porque não tá rolando mesmo. Na verdade, eu até fiquei desanimada pra pegar, assim, essa leitura. Acho que eu vou deixar passar uns anos aí depois pra ver se meu interesse retoma, tá? Porque, nossa, é muito desgastante algumas páginas. Às vezes você fica, ele fala da obra não sei o que, e da escultura não sei o que, e você fica, do que ele tá falando? Eu tô perdida. E não dá pra você ficar toda hora abrindo, né, o Google pra ver qual que é a peça que ele tá falando, qual que é a pintura de que ele tá se referindo, gente. É inviável isso, né? Porque você não vai terminar de ler o livro nunca. Mas enfim, fica aí os meus 2 centavos de opinião. Como eu falei pra vocês, se o livro serviu pra você, se o livro você conseguiu ler satisfatoriamente, fico muito feliz de verdade, mas também não rolou. Aí agora eu vou falar então das leituras em andamento. E, gente, eu percebi uma coisa, uma tendência que eu tô tendo agora nesse ano de 2023, de ler muito mais não ficção do que ficção. Eu tô com mais interesse de ler livros de não ficção do que ler livros de ficção, gente. Eu não sei porquê, mas eu tô bem, assim, sedenta para ler algumas temáticas, né? Por exemplo, sobre literatura, biografias. Eu tô com várias biografias aqui, tanto biografias de artistas quanto biografias de monarcas, essa coisa toda. Então, meu interesse está indo bem por esse lado mesmo, assim. E eu nunca tinha ficado com tanta vontade de ler não ficção como esse ano. Eu não sei, talvez 2023 vai ser um ano que eu vou ler provavelmente mais não ficção do que ficção. Bom, isso a gente vai ver no final do ano, né? Quando a gente fazer aquele balanço do ano de leituras, etc. Mas é assim, então não estranhe se vocês começarem a ver mais vídeos de livros de não ficção aqui no canal do que ficção, porque é essa tendência que eu tô tendo, tá? E aí, falando do livro, o único livro de ficção que eu tô lendo é O Conde de Monte Cristo. Eu tô lendo aí desde o finalzinho do ano passado. Eu estou ainda na parte 3, né, do Conde, que é uma das mais longas aqui, se não me engano, né? E eu parei justamente no capítulo 17, Major Cavalcante. E, de acordo com o Scooby, eu já estou em 50% do livro, já cheguei na metade, gente. Então, assim, passou rápido mesmo. E eu vou comentar brevemente sobre essa terceira parte do livro, né, onde que eu parei. Pode ser que tenha alguns spoilers, então se você não leu O Conde de Monte Cristo, eu vou deixar tudo certinho na minutagem, tá? E aí você pula o vídeo mais pra frente, tá bom? Então, nessa terceira parte aqui, a gente vê o Conde chegando em Paris, né? Ele vai começar a sua temporada em Paris, e ele tem um plano. Só que a gente não sabe, eu pelo menos ainda não descobri qual que é esse plano do Conde. E ele me parece aqui se mostrar com duas faces. A gente vê o Conde sozinho em casa com seus empregados, ele trata assim, os seus empregados de uma forma às vezes muito brusca, muito rude, e a gente vê uma outra face do Conde quando ele tá com a Heide, que é a sua protegida. Ele fala que é escrava dele, mas ela mais parece ser uma protegida dele do que escrava. É uma relação bem estranha. Eu ainda não entendi se realmente eles são amantes, né? Se ele é um namorado dela, alguma coisa assim, marido, não sei. E ela parece que tem um papel importante aqui, porque eu não lembro quem é agora, gente. Eu acabei esquecendo de guardar o nome dele. Existe um personagem que aparece aqui no Conde, que tá em Paris e que o Conde conhece, que tem relação com a Heide. E a Heide odeia esse cara, né? Parece que houve aí uma confusão
entre esse personagem e o pai da Heidi lá na Grécia, se não me engano. Dá a dizer que ela é grega, mas eu também não tenho muita certeza se ela realmente é grega. Mas enfim, é uma personagem bem misteriosa aqui. De todos os personagens que apareceram agora, a Heidi, e eu não sei se é assim que fala o nome dela, tá, gente? Mas ela pra mim é que mais me intriga, me deixando assim, com a pulga atrás da orelha mesmo. E também o plano do Conde aqui, porque ele ganhou a afeição, o carinho, o interesse da senhora Danglars e da senhora de Villefort, justamente as duas pessoas ali, o Villefort e o Danglars, com quem ele mais detesta, né? Que a gente sabe que ele odeia, o Villefort e o Danglars, né? Porque foram eles que tramaram aí a sua prisão, né? Aqui no começo do livro. E também ele teve um encontro com a senhora de Morcerf, né? Que é a Mercedes. Gente, esse momento aqui foi, assim, aquele negócio de novela, sabe? Foi um negócio... Eu fiquei assim, meu Deus do céu, a senhora de Morcerf vai descobrir. Eu juro pra vocês, eu achei que ela ia desconfiar de quem ele era, porque ninguém reconhece aqui o Conde. Mas a senhora de Morcerf, a senhora Morcerf, que é a mãe do Albert Morcerf aqui, que é amigo do Conde, né? Eu imagino que eles sejam amigos mesmo, né? Com certeza, porque o Conde tá cheio de segredo aqui. Ela desconfia dele, de quem ele é. Parece que ela sabe quem ele é. E isso, assim, pra mim, cara... E ele tá fugindo dela, assim, como o diabo foge da cruz, né? Ele se recusa a encontrar a Mercedes de novo. Gente, sensacional. Acho que foi um dos melhores momentos aqui até agora. E outro grande momento também que eu amei, foi um momento muito bonito aqui, foi quando o Conde, ele reencontra, então, os filhos, né? Os descendentes, então, é do Sr. Morrel, né? A quem ele tinha ajudado lá na parte 2, né? Não sei se eu comentei, mas ele tinha contribuído e dado um diamante, quando foi na parte 2 ou foi no começo da parte 1, agora não lembro agora, gente, já perdi as contas, mas enfim, em um momento aqui do livro, anteriormente, ele tinha deixado um diamante para essa família que estava às ruínas, né, e esse diamante acabou então salvando a vida dessa família, diferente do que aconteceu lá com o Caronte, eu acho. Ele deixou um diamante também para ele, para a esposa, só que esse diamante acabou se tornando uma maldição, em que eles foram vender esse diamante para um joalheiro, o joalheiro pagou menos do que eles queriam, e nisso, que vai um grande spoiler, eles, assim, ó, a esposa do Caronte aqui, acabou matando o joalheiro numa cena pavorosa, pavorosa, acho que a cena mais, assim, grotesca do livro até agora foi esse momento. Mas enfim, voltando. E aí o Conde também deixou, logicamente disfarçado, né, nas duas ocasiões, um diamante para o Sr. Morrel, que estava às ruínas, ele ia se suicidar, e esse diamante acabou então salvando a vida da família e as dívidas também, né? Eles conseguiram pagar as dívidas, conseguiram se reerguer, e aí ele encontra então o Maximilian, que era um dos filhos do Sr. Morrel, e a sua irmã e o marido da sua irmã, e eles têm esse momento assim de muito família, sabe? Parece que ele estava reencontrando a família dele, então muito carinhosos, personagens incríveis, personagens assim muito doces, momentos assim deixam o coração quentinho, e o Sr. Morrel morreu, esse aqui tava outro spoiler também, o Sr. Morrel morreu dizendo que ele tinha certeza que aquele presente que ele tinha recebido era, na verdade, um presente do Edmond Dantes. E isso aqui deixou o Conde completamente abalado, né? Ele saiu dessa reunião aí familiar com os Morrels aí, totalmente abalado. É um dos poucos momentos que a gente vê o Conde realmente, assim, bem abalado emocionalmente, quando ele reencontra a Mercedes, né? Logicamente sem falar para ela quem ele era, e reencontra então o Maximilian Morrel também. Então assim, eu espero que eles apareçam mais aqui, né, mais pra frente. Eu já tô acabando, né, a terceira parte, acho que faltam 2 capítulos e eu termino, já vou pra quarta parte, mas gente, tá muito interessante aqui. Temos um jantar, que vamos reunir aí os Villefort e os Danglars, né, vamos ver o que vai dar esse jantar aí, e ver também qual que é o plano do Conde. Ele tem um plano aqui, mas eu não consegui descobrir o que exatamente ele pretende fazer. Eu estou achando que ele vai tentar arruinar a vida do Villefort e dos Danglars, né? Não sei se isso vai incluir a esposa deles, né? Mas ele soltou umas ideias aí no ar, uma conversa com elas, que eu fiquei bem desconfiada mesmo. Mas vamos ver até que ponto, qual que é esse plano de vingança do Conde aqui para essas duas famílias, né? Que o arruinou, não é mesmo? Mas tá muito bom mesmo, estou adorando. E aí, agora vem só leitura de não ficção, né? Eu comentei com vocês que eu estava lendo Mulheres Correm com Lobos, vou seguindo aí a leitura desse livro aqui, que tá muito bom, gente. Infelizmente eu não peguei nele, mas depois que eu terminei de ler o capítulo 11, eu tô no capítulo 12, que eu preciso começar, né? Que é a demarcação do território.
os limites da raiva e do perdão. O capítulo 11 foi o mais curtinho, né, que falava da questão sexual feminina, né, que eu achei bem interessante, bem bonito, mesmo engraçado, né, o capítulo bem irreverente, gostei muito, mas eu não consegui mais pegar nele, eu vou ter que retomar a leitura aí, para poder pegar o capítulo 12, então eu não vou falar muito ainda, eu não vou comentar muito, então, dessa leitura aqui. Mas a próxima leitura eu vou comentar com vocês que, gente, é o Enchantment, na biografia da Audrey. Eu estou no capítulo 11, né, que vai de julho a 1958 a dezembro de 1960. Aqui, logo depois que ela termina de gravar, então, The Noon Story, né, um dos filmes mais importantes da carreira da Audrey, que ela merecia ter ganhado o Oscar, não é mesmo? Mas não ganhou. Palhaçada. Mas, enfim. E, gente, cada fofoca que tem esse livro que eu não fazia ideia, gente. Olha, a vida amorosa da Audrey foi um verdadeiro drama. Mais dramático do que eu pensava. Ela teve dois casos extraconjugais aqui, e com o William Holden, que foi o seu co-star em Sabrina, né? E também com também com o roteirista de The Noon Story. Eu esqueci o nome dele. Bob Anderson. Bob Anderson, que inclusive ele contou todo esse rolo que ele teve, esse rolo amoroso que ele teve com a Audrey em um livro que foi lançado logo após a morte dela, tá? Obviamente que ele não colocou os nomes dele, da Audrey, mas ele contou como se fosse um romance com outras pessoas, com outros nomes. Mas assim, toda a descrição da personagem principal desse livro se encaixa perfeitamente com a Audrey, tá? A personalidade, o jeito que ela se vestia, se comportava, tudo era Audrey, não é mesmo? Inclusive, o próprio Bob Anderson contou esse rolo dele com a Audrey para o Donald Spoto, que é o biógrafo aqui dessa biografia, ou seja, fontes primárias, não é mesmo? Não parece que ele estava mentindo, até porque a Audrey já tinha tido um caso com William Holden, né, alguns anos antes, durante as gravações de Sabrina. Só que os dois, ela só não largou o marido dela, o Mel Ferrer, né, que era o atual marido dela, porque nem o William Holden e nem o Bob Anderson podiam ter filhos, né, os dois eram estéreis. Se não me engano, o William Holden tinha feito uma vasectomia e o Bob Anderson, ele não conseguia ter filhos mesmo. Porque ela dá a entender que ela realmente chegou a amá-lo, assim, de verdade, ele a amava também, só que por conta disso ela acabou. Quando ela descobriu que ele não podia ter filhos, ela acabou deixando ele, né? E o Mel Ferrer podia, ela chegou a engravidar dele, só que ela acabou perdendo o bebê, né? Um momento aqui bem triste. Eu achei que o autor ele ia falar um pouco mais dessa questão do aborto que a Audrey sofreu, né? Do seu primeiro filho. Mas ele não comenta nada assim, o que eu achei um pouco frustrante, né? Eu queria saber, a gente quer entender, né, como que isso afetou a Audrey, porque a Audrey sempre quis ser mãe, né? Ele deixa muito claro aqui em várias passagens, desde o começo do livro, que ela tinha o sonho de ser mãe, tinha o sonho de ter uma família, de ser mãe de família, gente, sem brincadeira. A Audrey aqui, ela tinha mais vontade de ser uma mãe de família do que ser uma atriz de Hollywood. Isso é bem curioso aqui, eu não imaginava que ela tinha esse desejo tão forte assim nela, mas ela tinha, e assim, ele fala aqui em alguns momentos que por ela, a Audrey ficaria lá numa vila na Suíça, na Itália, com seu marido e com seus filhos, ali tranquila, sem paparazzi enchendo o saco dela, sem Hollywood em cima dela o tempo inteiro. Mas é isso, gente, a vida dela, se você achava que a vida da Marilyn Monroe era movimentada, a vida da Audrey também foi. Mas é aquilo, eu sinto que isso é minha opinião, tá? Uma opinião de uma outra mulher, né, de que tá vendo a situação anos depois, né, que ela quer preencher esse vazio na vida dela, né, ela teve um problema muito sério com o pai, né, então ela não teve um relacionamento próximo com o pai dela abandonou quando ela era criança, então eu acho que isso afetou, assim, de uma forma muito profunda a vida dela, tanto que no final das gravações de The Noon Story, ela fala que ela pede pro marido, né, o Mel Ferrer, ir atrás de informações sobre o pai, né, se ele estava vivo, ou se ele já morreu, onde que ele estava, onde que ele foi enterrado, essa coisa toda. Então, assim, e essa falta de relação dela com o pai, acho que vai persegui-la aí pro resto da vida, e vai afetar também os seus relacionamentos, gente. A gente
Dependendo de como a gente teve o nosso relacionamento com pai e mãe, isso vai afetar como a gente se relaciona com as outras pessoas, principalmente relacionamentos amorosos, tá? Isso. E aí a gente também vê a carreira dela, né, entrando numa espécie de estabilidade, ela tá mais estável aqui, mas também ela tava preocupada porque ela tava pegando papéis, assim, papéis muito parecidos um com o outro, né? Sempre a mocinha, um interesse amoroso de um cara super velho. E eu fiquei super triste aqui, é que ela e o Fred Astaire, né? Acho que assim que fala o nome dele, um grande ator de Hollywood, que ela e o Fred Astaire não se deram tão bem assim, no set lá de Funny Face, né, que o Fred Astaire, ele era bem mais velho do que ela, ele ficava inseguro porque ela era muito nova, e os dois eram, né, interesse amoroso um do outro, então ela estava caindo nesses padrões, assim, que para nós, principalmente nós, né, espectadores do século XXI, é bem estranho mesmo, gente, não convence tanto você ver um cara de, sei lá, quase 60 anos, 70 anos, apaixonado por uma moça de 21, né, 20 e poucos anos aqui, como que é o caso da Audrey, né? Não que isso não aconteça na vida real, mas é meio inconvincente, né? Tanto que o fato dela e do William Holden, William Holden, que era bem mais novo, era um pouco mais velho que era só, acho que ele tinha 30 e poucos anos, então a diferença de ano não era tão grande, né? Que foi um dos seus interesses em Sabrina, não é mesmo? Mas acabou sendo então um outro ator, que eu esqueci o nome dele, que esse foi assim. Gente, o set de Sabrina foi uma confusão, uma brigaiada danada. Os dois atores saíram na porrada, você não tá entendendo. Então, foi uma confusão danada. E a Pop Dollar meio que ficou no meio ali do fogo cruzado, mas ela, como ela tava tendo um caso com o William Holden, então ela meio que deixou passar a situação toda, não é mesmo? Fingiu que não tava vendo, né? Não tava vendo com ela. Mas é isso. E aí, o The News Story foi um grande ponto de virada ali na carreira da Audrey, né? Que ela vai fazer a história de uma freira que, depois de alguns anos servindo, né, na sua ordem, ela resolve então deixar a sua ordem para servir, acho que na Cruz Vermelha. Uma história bem bonita, bem emocionante, e que foi realmente, a Audrey recebeu muitos elogios, é considerado aí uma das maiores atuações do cinema, assim, pelo menos o autor vai dizer, né, é um filme que eu preciso ver ainda, que é também considerada a melhor atuação da Audrey aí, de toda a sua carreira. E é isso, gente, eu parei aqui neste ponto, muitas fofocas, não é mesmo? Muitas informações interessantes, e eu parei justamente depois que ela terminou de gravar, então, The News Story. E aí eu vou continuar. Eu vou ter que dar uma acelerada nessa leitura aí, porque tá chegando o de Nelson July, e tudo bem que falta um mês ainda, mas é que normalmente eu começo já a ler em junho, né? Algumas leituras do de Nelson July para poder dar tempo de eu gravar o vídeo em julho. Mas enfim, tá muito bom, gente. Grandes chances de ser uma das melhores leituras do ano, com certeza. Tá muito, muito bacana essa leitura. E aí, por fim, gente, se eu não bastasse o tanto de leitura que eu já tô fazendo, eu fui inventar de ler outro livro, também de não ficção. Eu falei, bom, é um livro curto, eu vou ler mais rápido, né? Eu conto, vocês contam. Eu conto, vocês contam. Mas enfim, eu comecei a ler A Poética do Aristóteles, gente. E assim, tá interessante? Tá tão interessante que eu já cheguei até na página 70. Só que acontece que eu não sei se é a tradução específica dessa edição, mas em alguns momentos o texto fica um pouco confuso. Vocês sabem que a Poética não é um livro completo, né? Então a gente tem, assim, pedaços, fragmentos desse livro, e o final dela, que fala da comédia, né? A gente não tem, essa parte se perdeu aí ao longo do tempo, a gente só tem da tragédia e das epopeias, né? Que ele fala. Mas aqui, gente, tem bastante notas de rodapé, ó. E assim, algumas notas são interessantes? São, tá? Isso aqui é opinião minha, são. Outras, talvez nem tanto. Pelo menos não para uma primeira leitura. Eu acho que algumas notas aqui, se você está lendo a poética como eu pela primeira vez, pode deixar você mais confuso, né? Então, eu tô aqui fazendo o quê? Eu tô lendo as que, assim, em alguma palavra, algum trecho aqui que ficou meio estranho, assim, a tradução, eu vou lá e leio a nota aqui do próprio tradutor, né, explicando alguma coisa, as escolhas dele, etc, né? Mas eu confesso para vocês que eu não, mas eu confesso para vocês que eu não estou lendo todas as notas. Eu tô achando interessante, gente, não é complicado, tá? Só acho que a tradução deixou mais complicado. E vocês que já leram a poética aí nessa edição, vocês concordam comigo? Vocês comentem aí se vocês já leram, tá, gente? Porque tem momentos aqui, eu acho que o texto deixou
em português deixou mais complicado. Eu queria ter uma outra edição da Poética para poder comparar, né, para ver se o problema sou eu que estou achando difícil acompanhar o raciocínio do autor, ou se é a tradução que para mim deixou a coisa mais difícil. Mas é isso, gente, é bem interessante mesmo, só que eu tô meio que patinando aqui, confesso pra vocês que eu tô dando uma patinada aqui por conta de alguns momentos, como eu falei, não sei se é porque eu estou confundindo, eu não estou conseguindo entender o raciocínio do autor, ou se o problema é a tradução. Enfim, eu vou continuar lendo e eu vou comentando com vocês lá no Instagram, né, o que eu tô achando. Sobre leituras dos próximos meses, eu não vou comentar, porque os próximos meses é o Dia Nosso July, então vai sair um vídeo aí, assim que as meninas lá dos outros canais que elas organizam o Dia Nosso July, assim que elas publicarem os vídeos delas, falando do desafio do ano, etc., eu vou publicar o meu também aqui, e já vou comentar com vocês o que eu pretendo ler. Eu tô na dúvida do que eu vou ler, além de Mansion Park, eu tô pensando aí ainda, até porque eu tenho essas leituras aqui em andamento também, né, essas 4 leituras em andamento, não é mesmo? 2 eu sei que eu vou ter que dar uma pausa, ou então eu vou ler mais devagar, vou ler menos, né, por conta do Dia Nosso July, mas essas 2 aqui, né, essas 2 aqui eu queria terminar antes de começar, antes de julho, né, terminar agora em junho. Vamos ver se eu consigo. Eu acho que o Poética talvez eu consiga. O Enchantment eu vou tentar, vamos tentar. Até porque eu tô com pena de terminar o livro, porque o livro é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Eu falei que aquele livro você gosta tanto de dar pena. Mas enfim. Bom, gente, é isso. Essas foram as minhas leituras dos últimos meses, o que eu li, deixei de ler, né? Terminei de ler, abandonei. E a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.